Você pode ir abrindo aí em Mateus 6. Só ajusto aqui. Vídeo no sinal. Aham. Mau contato? Acho que é. Aí, voltou. Mau contato, né? Vamos orar mais uma vez. Mateus 6. Oremos, vamos orar e depois começar. Senhor, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tua misericórdia tem nos alcançado e a prova é de que estamos aqui com saúde, prontos a ouvirmos a tua voz através da tua palavra, Senhor Deus. Deus, que o teu Santo Espírito nos dê a correta interpretação para que possamos conhecer mais de ti e aquilo que o Senhor requer de nós. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus 6, nós vamos ler do 19 ao 24. Não acumuleis para vós outros tesouros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Meu irmão, pode passar, por favor. Pode voltar. Todas as citações aqui são do pastor Martin Lloyd Jones. Esse estudo é baseado no livro dele, O Sermão do Monte. Ok? Então, ele introduz o estudo dessa passagem com essa citação. O grande segredo da vida de conformidade com o nosso Senhor consiste em sempre ver-nos e em conceber a nós mesmos como filhos de nosso Pai Celeste. Nós temos visto isso desde o começo do capítulo 6, que nós estamos agora. Lembra? Volta aí e leia o versículo 1 do capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E veja, como que nós iniciamos a oração dominical? Pai nosso que estás nos céus. O capítulo 6 está nos mostrando como nos relacionar e nos mostrando quem nós somos. Somos filhos desse Deus, o Pai. E essa passagem, ou essa citação, vai trazendo a nós a lembrança disso. Que nós estamos tratando de um relacionamento com Deus. E no começo até aqui, até essa parte onde no versículo 18, nós tratamos de 3 práticas cristãs para a nossa aproximação com esse Pai. Quais são essas 3 práticas que nós estudamos até aqui? Oração. Capítulo 6. Jejum. E o começo do capítulo?
Esmolas. São 3 práticas cristãs que devem ser feitas com muito cuidado, nós vimos aqui, porque facilmente aquilo que é bom se torna algo mal no nosso coração. Aquilo que nós fazemos com o fim de glorificar a Deus pode se virar contra nós quando nós, por orgulho, fazemos. A motivação vai dizer se aquilo é bom ou não. Então, nós oramos e nós vimos que a prática da oração é essencial para o cristão. Inclusive, alguns irmãos destacaram aqui a ideia de que Jesus não está mandando orar. Ele está dizendo, quando orares, tu farás assim, assim e assim. Ou seja, é uma prática comum, exclusiva dos discípulos. E se eu chego aqui dizendo, eu tenho orado assim, assado, Deus tem me ouvido, eu oro 3 horas por dia, de joelho no chão, tem algum erro em tudo que eu falei? Não. O erro está na minha motivação em ter que descrever o que eu tenho feito. E mais, nós usamos isso, a oração, o jejum, como nós vimos semana passada, e a prática de dar esmolas, com o pretexto do que nós vimos no capítulo 5, né? Que nós somos sal e luz. Então nós temos que influenciar, nós temos que mostrar ao mundo o que é a verdade. Então por isso que eu vou falar o que eu faço. Eu vou dizer que eu jejuo por 3 dias seguidos, eu vou mostrar na internet como eu tenho dado esmolas e tudo mais. Muito perigoso isso, né, irmãos? Nós vimos até aqui. Então nós chegamos numa nova sessão do capítulo 6, onde nós continuamos tratando do nosso relacionamento com Deus. Agora nós vamos nos ater aos versículos 19 e 20. Pode passar, meu irmão. Aí já passou. As 3 práticas cristãs, né? Atos 5, 29, vai resumir isso muito bem. Pedir a um irmão que leia. O irmão que abriu pode ler Atos 5, 29, por favor. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ali, nesse texto, há uma ordem de prioridade. Os apóstolos, muito sábios, sabiam da necessidade de dar, inclusive Pedro fala isso na sua epístola, esse mesmo Pedro que fala isso, fala da importância de nós respeitarmos as autoridades. Mas sempre mente isso. Antes é obedecer a Deus. Deus, nosso Pai, nosso relacionamento com Deus, como temos visto aqui no capítulo 6. Pode passar, meu irmão, por favor. Então, irmãos, no texto que nós vamos nos ater, versículos 19 e 20, trata sobre o mundo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Veja, nós vimos no estudo do nosso irmão Vinícius, onde nós tratamos sobre ser sal da terra, que é sinônimo de ser luz do mundo, ok? Então, quando nós tratamos em alguns lugares da palavra, falando sobre terra, pode ser sinônimo de falarmos sobre o mundo. E, obviamente, nós precisamos entender o que é esse mundo. E temos aqui alguns textos que vão, ali mesmo, irmão, alguns textos que vão nos ajudar a entender isso. Vou pedir ao irmão que abra em Efésios 6:12 e o irmão Vinícius que abra em João 17, 11 a 15. Efésios, por favor, o irmão que abriu. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e
Amém. E João 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo ao mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tendo dado a tua palavra, que o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Amém. Veja que o Senhor Jesus está dizendo que Ele está saindo do mundo, ou seja, Ele vai estar voltando para o Pai, e Ele nos chama, Ele ora a Deus para que não nos tires do mundo, mas que nos livres do mal. Porque senão nós perdemos o propósito pelo qual fomos chamados, irmãos. Aí a gente precisa ter em mente Efésios 2, que vai tratar do porquê fomos chamados. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos chamados para boas obras. Então, como nós vamos praticar boas obras nesse mundo, saindo do mundo? Nós fomos chamados para ser, como vimos no capítulo 5, sal e luz. Luz do mundo, sal no mundo. Lembra dos sinônimos, então. Então, quando lemos esse versículo 19 e o 20 de Mateus 6, nós precisamos ter em mente que quando Jesus fala sobre terra, Ele está falando sobre o mundo como nós já estudamos aqui e como lemos nessas duas passagens que os irmãos leram. Ok? O mundo como nosso inimigo, como alguém que quer nos moldar. Lembra de Romanos 12, né? Nós somos moldados pela palavra de Deus e o mundo quer com que deseja que nós nos moldemos através do que é pensado terrenamente. Ok? E aí nós dividimos o capítulo 6, ou o irmão Martin Lloyd Jones divide, até o versículo 18, nós estudamos até a última EBD, da seguinte forma. 1. Assumir a forma de um afeto positivo pelo mundo. Nós precisamos lutar contra isso. Nós vimos isso até o versículo 18. E agora nós vamos começar a ver, irmãos, nós vamos ver hoje assumir a forma de um afeto positivo pelo mundo. E o 2, assumir a forma de ansiedade, de uma atitude de preocupação com respeito ao mundo, nós vamos ver a partir do versículo 25, né? Uma passagem muito conhecida por nós, vai falar sobre ansiedade, né? Não andeis ansiosos, você pode olhar aí na sua Bíblia, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Jesus vai tratando sobre vários exemplos, nós vamos ver isso. Então, a divisão aqui é assumir a forma de um afeto positivo pelo mundo. Então, me equivoquei aqui, é do 19 ao 24, ok? Então, é isso que nós vamos tratar aqui. Nós vamos nos ater hoje aos versículos 19 e 20. E depois, nas próximas EBDs, nós vamos estudar assumir a forma de ansiedade, de uma atitude de preocupação com respeito ao mundo. Então, tendo em mente o 1, assumir a forma de um afeto positivo pelo mundo, pode passar, meu irmão. Nós temos aí o que o autor chama de uma conjunção. Jesus, e aí eu fui buscar entender o que ele queria dizer com conjunção, né? Porque eu não conhecia plenamente essa palavra. Está falando de uma ordenança direta e objetiva. Um ensinamento que é diretamente para nós, nos mostrando o que nós devemos fazer, ok? Então, nós temos as consequências e razões que estão dentro desses versículos aqui, tá bom? Então, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então, o que ficou faltando aí? Essas razões
que nós lemos aqui, ó. E Jesus, ele nos explica, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. E no versículo 20, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, entendendo aí isso, pode passar, meu irmão. Nós temos a exortação negativa e positiva, para não restar nenhuma dúvida do que Jesus está ensinando. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A exortação negativa. E aí no versículo 20 ele nos chama para o quê? Para juntar tesouros no céu. Então vamos meditar aqui, ali mesmo nós vamos meditar em Tiago 4:4 e 1 João 2:15 e 17. Nós vamos continuar falando sobre o amor ao mundo. Pedir à irmã Tayane que leia Tiago 4:4 e a irmã Mara que leia 1 João 2:15 a 17. Dois textos muito conhecidos por nós, porque lemos algumas vezes recentemente. Por favor, minha irmã. Infiéis, compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Continua. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém. Veja como nas duas passagens nós temos a exortação negativa. Tanto Tiago quanto João, eles estão trazendo para nós cuidadosamente a exortação negativa. O nosso irmão Vitor falou sobre isso aqui na IBD. Por que nós temos nos 10 mandamentos negativas? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás para vós, não dirás falso testemunho. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós precisamos dizer não às coisas. E Deus, sabendo quem nós somos, diz não, não, não. Como um pai que ama seus filhos. Você diz não para quê? Porque você é um pai ruim ou porque você é um pai que protege seus filhos? Seu filho vai colocar o dedo na tomada, você fala, não, vamos deixar ele viver essa experiência. Vai ser importante para o crescimento dele. Será? Não, você diz não. E é isso que a gente precisa ter em mente quando Jesus nos chama e nos diz, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Não, não e não. Pode passar, né? Agora, entendendo um pouco de tesouros. Tesouros é um vocábulo bastante amplo, que inclui muita coisa. É verdade que também inclui o dinheiro, mas não o dinheiro tão somente. Indica algo muito mais importante. Nosso Senhor interessava-se aqui não tanto pelas nossas possessões, e sim pela nossa atitude em relação a essas possessões. Pode passar. E aqui nós temos uma lista de algumas coisas que o autor coloca e nós podemos pensar em outras coisas. Nós podemos ampliar isso quando aplicamos às nossas vidas. Primeiro, esse tesouro pode ser marido, mulher, filhos. E a gente vê isso em Mateus 10:35. Pediu o irmão Gabriel que leia, por favor. Mateus 10:35-37. Pedi à irmã Dayana que abra em Provérbios 27:21. Irmão Gabs que abra em 1 Timóteo 6:10. Isso. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra.
Assim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém. Explícito, né, irmãos? Explícito. O Senhor, Ele nos chama para uma vida de prioridade a Ele. E quando essa prioridade muda, esse tesouro colocado aqui em Mateus 6, por mais que não seja material, veja como é perigoso nós acharmos que esse tesouro são só coisas materiais. Não é? Facilmente nós pensamos isso. Ah, mas eu não estou falando de casa, não estou falando sobre carros, não estou falando sobre acumular dinheiro. É muito mais do que isso. E muito sutil, muitas vezes. Provérbios 27 e 21, por favor. Amém. Vejam, irmãos, aqui eu coloquei um ponto bem mais extenso do que o autor coloca. Pode ser um dom que, se calculado quanto ao seu valor monetário, bem pouco representa. Porque nós temos os nossos dons que nós recebemos por isso. Temos fotógrafo, temos advogados, e por aí vai. Essas pessoas recebem por isso, graças a Deus por isso. Agora, muitas vezes nós podemos cair no erro de pensar assim, eu faço isso, eu me dedico a isso, mas eu nem recebo por isso. E aqui o que o autor está colocando é que muitas vezes a nossa motivação pode não ser dinheiro, pode não ser riquezas, mas pode ser reconhecimento. É o que está lá em Provérbios 27 e 21. Além do que, nós já estamos vendo isso em Eclesiastes aos montes, vamos dizer assim. A ideia de que nós precisamos estar atentos a como nós crescemos intelectualmente. A sabedoria é algo que é maravilhoso, mas a motivação, ela pode mudar o rumo das coisas. Okay? E pode ser dinheiro também. 1 Timóteo 6,10. O amor do dinheiro é raiz de todos os males, e a cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se argumentaram com muitas dores. Amém. Veja que nós não sabemos, ou o texto não deixa claro, as aplicações, pelo menos nesses 2 versículos, do que Jesus está colocando ali. Se ele está falando mais sobre dinheiro ou mais sobre reconhecimento, mas a verdade é que a Escritura interpreta a Escritura. O que nós temos em toda a Bíblia é mostrando que se nós colocamos algo acima de Deus, nós dedicamos mais tempo a coisas que nós deveríamos estar dedicando a Deus e a sua obra, isso virou um tesouro para nós. Se virou tesouro, nós estamos acumulando tesouros nessa terra. Como alguém pode acumular tesouro nessa terra? Pode passar. A injunção de nosso Senhor recomenda-nos evitar qualquer coisa que tenha por centro e escopo apenas este mundo. Em consonância com o que já vimos, a sua injunção é toda abrangente. Aplica-se a indivíduos que, embora possam não estar interessados pelo dinheiro, pelas riquezas, sob nenhuma hipótese, contudo estejam interessados em outras coisas que, em última análise, são inteiramente mundanas. Inteiramente mundanas. Como já dissemos, muitas coisas que fazemos são louváveis, mas só Deus sonda o nosso coração. Precisamos estar atentos ao que nós fazemos e ao nosso irmão que nos louva, e precisamos estar atentos a isso, como lemos em Provérbios. Ao nosso irmão que nos louva, nós muitas vezes precisamos sondar o nosso coração e dizer assim, poxa, eu
fiquei meio balançado com esse elogio aqui. Ou chegar no irmão e falar, irmão, pondere os seus elogios, seja mais pontual. Isso não tem como medir. Os irmãos entendem? Que não tem como medir, porque se eu elogio, faço um elogio sincero ao irmão, e o irmão recebe isso de forma orgulhosa, eu já não tenho culpa nisso. Mas muitas vezes nós, por empolgação, extrapolamos. E aí nós precisamos ser sábios quanto ao elogio que nós damos, porque o nosso irmão, ele pode acumular para si tal orgulho que pode levar a acumular tesouros na terra. O Timóteo agora 6 falou, que ela leu agora, né? Obrigado. Que, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. A gente pode dizer que essas exortações têm como objetivo protegermos de nós desviar a nossa fé, algo assim? Com certeza. Elas podem levar isso, a maioria, Com a certeza. todos também. Porque nós não somos capazes de, ao mesmo tempo, acumular tesouros na terra e acumular tesouros no céu. Ou é um ou é outro. Então, nós precisamos constantemente ter o cuidado de nos examinarmos, como a Escritura nos chama a fazer, e vida em comunhão com os irmãos. Os irmãos vão, aí vem a importância da exortação, com cuidado, com amor, com mansidão, porque facilmente nós nos desviamos da fé quando nós não vivemos a vida comum na igreja, né? Isso aí é um perigo que nós corremos o tempo todo. Agora, a exortação positiva do versículo 20. Vou pedir a irmã Rosângela, que abre em Lucas 16, 9, e o irmão Alex, 1 Timóteo 6, e Alexinho, João 6, 27. (16:9) 6, 17 a 19. Pode, meu. E eu vos recomendo, as riquezas que eu vos fazei da noite, para que, quando as terras vos faltarem, esses amigos vos recebam os casamentos. Amém. No contexto, essa é uma parábola, onde Jesus faz essa aplicação aí. Nós estudamos essa parábola, a parábola do administrador infiel. Recomendo aos irmãos, depois releiam essa parábola, porque ela é intrigante. Se você quer ser desafiado à meditação, leia Lucas 16. E é interessantíssimo como Jesus ele faz uma aplicação ali, de que como nós, se você ler rápido ali o texto, você acha que Jesus está elogiando a má obra do administrador infiel. Só que o que nós temos aqui no versículo 9, que a irmã leu, nos chamando a usar o nosso dinheiro mesmo, para a glória de Deus. Né? O texto vai mostrar ali da importância de nós ajudarmos os nossos irmãos. Muitas vezes não é, e na maioria das vezes não será eu tirando dinheiro do meu bolso e dando para o irmão. São de tantas formas, de tantas maneiras. É eu visitando meu irmão, e para isso eu vou ter que gastar gasolina, vou ter que gastar passagem, Uber. Eu discipulando meu irmão, aconselhando meu irmão, e para isso eu vou ter que deixar de dar uma aula que eu daria, ou eu vou ter que deixar de vender no meu comércio, não sei. Para um momento de luto, eu vou precisar fechar ali e dar atenção ao meu irmão, isso eu vou perder dinheiro. Veja, Jesus nos chama para isso, nos chama a gastar dinheiro a fim de estreitarmos os nossos laços com os nossos irmãos. 1 Timóteo 6, 17 a 19.
Amém. Irmãos, esse versículo para mim é maravilhoso. Versículo 17, que fala sobre não depositar a sua esperança na instabilidade da riqueza. Essa palavra é muito bem colocada aqui, mostrando para nós que a riqueza é algo importante. Nós vemos isso em algumas passagens bíblicas. Nós vemos irmãos ricos ajudando pobres em Atos. Nós vemos o próprio Jesus sendo colocado numa tumba de um irmão rico, né? José de Arimateia, eu acho. José de Arimateia. Veja, as riquezas, o seu dinheiro que você tem ganhado e você sabe que vem de Deus, você devolve a Ele, você oferta para que a obra do Senhor continue. Só que nós não devemos depositar a nossa esperança na instabilidade da riqueza. E precisamos praticar essas boas obras, repartindo com quem precisa e estando atentos a isso. E João 6:27. Obrigado, irmão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque Deus, o Pai, o confiou como seu filho. Veja, irmãos, como nesse versículo, nós temos também um aspecto negativo e positivo. Trabalhai não pela comida que perece. Jesus, em vários outros lugares, está nos ensinando para que, como já disse, para que não haja dúvida do que deve ser feito. A comida perece. Nós vimos sobre isso, sobre jejum, a importância do jejum, a importância de nós praticarmos isso, para lembrarmos da necessidade que nós temos de Deus. A comida perece. Agora, há coisas que são eternas. Versículo 20 deixa isso claríssimo. Versículo 20 de Mateus 6 deixa isso claríssimo para nós. Na prática, como cumprir esse preceito? Não sou... Essa citação aqui é o que todos nós deveríamos pensar. Todos nós deveríamos pensar à luz da palavra de Deus. Não sou proprietário de nenhuma dessas coisas. Meramente elas me foram entregues como um empréstimo, pois, na realidade, elas não me pertencem. Não poderei levar comigo as minhas riquezas, e nem mesmo os meus dons. Tão somente me foi confiado custodiar essas coisas. Nós entendemos que tudo que temos vem de Deus, tudo, desde as coisas materiais, quanto aos dons, quanto às pessoas com que o Senhor nos colocou. Materiais, dons, seja a inteligência que o Senhor tem te dado, a capacidade de compreender as coisas, de se aprofundar na sua profissão de tal maneira com que você tem se tornado um profissional hábil, sábio e talvez esteja virando uma referência até as pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida, seu pai, a sua mãe, seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Tudo vem de Deus. E quando nós, sabendo que somos filhos, e as coisas dentro de uma casa pertencem a quem? Pertencem aos pais. Os pais conquistam, os filhos desfrutam. Os pais trabalham, os filhos consomem. Assim somos nós, irmãos. Nós recebemos, pode voltar aqui, obrigado. Nós recebemos e precisamos dizer que são coisas emprestadas, são coisas que nós, como mordomos de Cristo, ou mordomos de Deus, nós devemos, como aprendemos na parábola, trabalhar o nosso talento de tal maneira com que possamos entregar ao nosso Senhor, de maneira com que satisfaçamos a vontade dele. Obrigado, pode passar.
Assim. Vou convidar os irmãos para abrirem em Filipenses 4. Voltando aqui. Filipenses 4, versículo 10 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca leu essa passagem, né? E a importância de nós constantemente voltarmos e lembrarmos da nossa identidade, como vimos no começo, somos filhos desse Pai provedor que tudo nos dá, tem que nos levar a aprender isso como Paulo aprendeu. Viver contente em toda e qualquer situação, porque nós não acumulamos riquezas neste mundo. E você que é autônomo, ou você que trabalha por produtividade, mesmo você que é CLT, tudo que fazemos pode nos frustrar. Você, autônomo, está buscando fazer uma venda, você está naquela expectativa de fazer aquela venda, vai fazer diferença no seu orçamento, e a venda não vem. Estava tudo engatilhado ali, estava certo com isso, né? Você, CLT, que está ali no emprego, produzindo, mostrando serviço, o seu chefe reconhece e do nada você é demitido. Mesmo você concursado, né? Eu lembro o irmão Vitor lembrou disso um dia desse. Pode haver um momento de instabilidade onde você pode ficar sem receber, né? Teve um tempo aí na prefeitura que os concursados ficaram sem receber. Ou seja, são coisas assim que vão acontecer na nossa vida. E nós precisamos ter em mente isso, de que nós, se não acumulamos tesouros na terra, logo, nada disso vai tomar a minha mente de tal maneira com que eu não viva contente. É como a expectativa de algo que está por acontecer nessa terra. Né? Qual a expectativa, por exemplo, que uma criança cria quando você diz que vai levar lá ao parque? A felicidade vem antes de ir ao parque. Talvez no parque seja o ápice, de fato é o ápice, mas a felicidade de lembrar que em tal dia eu vou ao parque faz com que essa criança ela crie essa expectativa e viva aquele momento antes de acontecer. Irmãos, a gente tem algo muito mais maravilhoso para pensarmos. É uma vida com Deus no céu eternamente. Se nós pensarmos assim sempre, porque facilmente nós esquecemos disso, porque nada que eu disse até então é novidade, mas você pode vir a esquecer hoje disso, murmurando, reclamando, fazendo as coisas de qualquer maneira, porque não era isso que você queria fazer, porque você esqueceu que a sua casa não é aqui. Eu vou fazer para a glória de Deus, sabendo e esperando aquele glorioso dia. Acumulemos tesouros no céu.
Busquemos isso para as nossas vidas. Amém? Alguém quer fazer uma consideração?